Olá! Nessa edição do Papo com Ela, nós vamos tratar de dois temas distintos: a síndrome de burnout e a beleza integrada. E para isso eu recebo aqui no estúdio a publicitária Jaqueline Rocha e a dermatologista Juliana Neiva. Quando o excesso de trabalho se transforma em esgotamento físico, mental e emocional, algo não vai bem. O estresse crônico, originado por uma carga de trabalho excessiva, deu lugar a uma síndrome catalogada em 1974 e batizada como burnout. No Brasil, 1 em cada 3 trabalhadores sofre com essa síndrome. 72% da população economicamente ativa no país possui altos índices de estresse. Desse total, 32% desenvolveram o burnout. Embora se sinta incapacitada, a pessoa esgotada continua trabalhando por receio de ser demitida. Isso acontece com 92% das pessoas diagnosticadas com burnout. Sem tratamento, a síndrome pode evoluir para um quadro depressivo. Ninguém está livre de sofrer com o esgotamento, mas aqueles que trabalham nos setores financeiro, de educação e de saúde estão mais propensos a essa doença ocupacional. Vamos saber mais sobre isso na reportagem de Fernanda Trindade. Já ouviu alguém no trabalho dizer não aguento mais esse serviço ou quero logo que chegue o final de semana? Se essas palavras são frequentes no seu dia a dia, então é necessário ficar atento à síndrome de burnout, que é também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Isso começou quando eu comecei a trabalhar e a primeira crise que eu tinha uns 18, 19 anos. Eu comecei com dores no corpo, muita dor de cabeça, uma febre muito alta que não passava. E aí, quando eu fui no médico, ele diagnosticou. Na época, não se falava muito sobre burnout, né? Então, foi diagnosticado como uma estafa mental, estafa física. E aí, mais tarde, uns 5 ou 6 anos depois, quando eu fui no médico, novamente, só para check-up, ele falou assim, não, realmente, você teve o que hoje a gente chama de burnout, da síndrome do burnout. A síndrome de burnout foi incluída na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde em maio deste ano. Em uma Assembleia Mundial que aconteceu em Genebra, os membros da OMS descreveram o problema como uma síndrome resultante de um estresse crônico no trabalho que não foi administrado com êxito. E essas questões, elas são emocionalmente muito exigentes nas questões da competitividade e da responsabilidade. E há áreas, mais propensas a desenvolver essa síndrome, como a área da educação, da saúde, nas organizações, nos dias atuais, assim como os agentes penitenciários, policiais e as áreas do assistencialismo. Excesso de trabalho, cidades superpovoadas com extrema luminosidade e com estímulos sensoriais durante 24 horas e em uma sociedade cada vez mais dependente de celulares carregados. Estes são os sintomas para o estresse, ansiedade e exaustão. A pessoa ela apresenta muito irritada, triste, ansiosa. E com isso vai desencadeando essas frustrações emocionais, elas vai desencadeando outros sintomas, como até úlcera, hipertensão, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de perda, sentimento de incompetência, de incapacidade, alteração constante de humor, alterações gastrointestinais. Essa síndrome, ela leva a uma depressão profunda também, né? Jornadas abusivas de trabalho, pessoas sofrendo com competição dentro de empresas, com pressão do chefe e pouca proteção da legislação trabalhista. Essas características também influenciam na doença. Na verdade, a jornada ela tem que ser combinada com antecedência no momento em que se realiza o contrato e ali se define a jornada, se ela vai ser de 8 horas, de 6 horas, de 4 horas, com horário de entrada, horário de saída e estipulando o horário de descanso, que são os mínimos aceitáveis. Tem sido cada vez mais comum funcionários recorrerem à justiça reclamando de assédio moral, exploração no trabalho, hora extra sem descanso e muitos outros. Por isso, a advogada alerta aos direitos trabalhistas básicos a qualquer pessoa.
Quando se faz a contratação, estar atento aos horários de entrada, horário de saída, horário de descanso. Aqueles que trabalham 44 horas semanais, 8 horas diárias, não deixar de fazer 1 hora de descanso, né? E cumprir essa 1 hora de descanso mesmo, não é ir almoçar e voltar a trabalhar. E aqueles que têm uma jornada entre 4 e 6 horas, tirar esses 15 minutos de descanso e quando tiver hora extra, se faz necessário algumas vezes em empresas hora extra, não ultrapassar essas 2 horas diárias, né, no caso 8 horas de trabalho, mais 2 horas extras e ir distribuindo toda a atividade ao longo do tempo para que essa jornada, esse trabalho ao longo dos anos não venha trazer problemas sociais e até mesmo patológicos. Fabiana tem 43 anos e é professora há 25, mas em seu primeiro emprego com apenas 18 anos, os sintomas de dores, solidão e sentimento de impotência já apareciam. Você também sente que você está sozinho no mundo, que você não pertence, que parece que você não se encaixa nos lugares, né? Então tudo isso junta com os outros sintomas. E uma coisa assim que não é muito legal para a doença também é o fato de você ter uma mania de perfeccionismo, né? Então você quer fazer sempre o melhor, quer dar sempre o melhor e aquilo você gera uma preocupação maior ainda com todas as responsabilidades que você tem. A doença foi descoberta bem mais tarde e acabou desencadeando a depressão. O acompanhamento teve que ser feito por uma psicóloga e com remédios controlados. A primeira vez eu só fiz o tratamento com uma suplementação de vitaminas, repouso. Quando veio a depressão junto, aí eu tive que entrar com uma medicação. Na verdade, eu comecei com a terapia com o psicólogo me encaminhou para um psiquiatra. O psiquiatra fez toda a avaliação e eu fiz o tratamento durante 2 anos. Apesar de equilibrada, as crises ainda aparecem e a professora afirma que a síndrome se intensifica no período de finais de semestres, onde tudo no trabalho fica mais corrido. Então, quando a gente vai começando a ter os sintomas, que você para pensar, fala, tem que dar uma reduzida aqui, uma parada, uma desacelerada. Mudanças, né, no ambiente de trabalho e mudanças também no estilo de vida e que traz também a questão das atividades físicas, as questões do relaxamento, atividade de relaxamento e procurar, né, estratégias que vai fazer com que diminua, né, os estressores. Diminuindo o nível de estresse, automaticamente inibe, né, o desenvolvimento da doença. Vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta na sequência falando sobre a síndrome de burnout. Não saia daí.